Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Felipe. Dessa vez, a aula é destinada aos alunos do 7º ano da escola João Pinto Magalhães. É o seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai entrar nos conceitos novos que vocês não viram ainda, que é a matéria e a energia, beleza? É mais voltada aí para a área das ciências da química, beleza? Uma introduçãozinha à química para vocês na aula de hoje. Vamos lá. O que é matéria? É o seguinte, pessoal. Não confundam essa matéria que nós vamos estudar hoje com a matéria que vocês estudam aí no dia a dia de vocês, tipo português, física, ou português, matemática, ciências, não. Essa matéria que nós vamos estudar hoje é diferente. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Aí, professor, não entendi nada disso aí. O que é massa, volume, ocupar lugar no espaço? É o seguinte, galera. O ar, por exemplo, esse ar que nós respiramos, ele é considerado uma matéria. Mas por que, professor? Porque o ar, por exemplo, se você pegar uma garrafa dessas de refrigerante seca de 2 litros e tampar ela, você está com uma garrafa de 2 litros cheia de ar dentro. Então você tem um volume de 2 litros de ar. E se você pegar essa garrafa, botar numa balança, aí você vai ter a massa dessa garrafa cheia de ar, a massa desse ar. E esse ar também ocupa um lugar no espaço, portanto, o ar é uma matéria. Opa, desculpa aqui. Porque tem massa, porque tem volume, a gente pode ser pesado, pode ser medido, e também porque ocupa um lugar no espaço. Os metais, por exemplo, o ouro eu posso pesar o ouro, eu tenho uma determinada massa, eu posso ter ali um volume de ouro e o ouro também ocupa um lugar no espaço. Então, o ouro é um material, uma matéria. Nós temos a água, por exemplo. A água também, ela pode ser pesada. A água, temos um determinado volume de água, 2 litros d'água, 3 litros d'água e por aí vai. E a água também ocupa um lugar no espaço. Então, a água é uma matéria. As árvores também ocupam um lugar no espaço. As árvores têm uma massa, têm suas medidas. Então, a árvore também é uma matéria. Os planetas, as estrelas e por aí vai. Tudo que tem massa, tudo que tem volume e que ocupa um lugar no espaço, ele é considerado uma matéria. Ok? Mas, professor, então vamos para as coisas abstratas, para o amor, por exemplo. E aí, galera, o amor, o que vocês me dizem? O amor, ele tem massa, ele tem volume. O amor, ele ocupa um lugar no espaço? Não. Então, o amor, ele não é considerado uma matéria. A bondade, ela tem massa? Não. Ela tem volume? Não. Ela ocupa um lugar no espaço? Não. Então, a bondade não é uma matéria, assim como a alegria, o ciúme, a raiva. Todos esses sentimentos, eles não podem ser considerados matéria, ok? Matéria é tudo aquilo que tem massa, tem volume e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela é constituída de pequenas partículas. Essas pequenas partículas, elas são chamadas de átomos. Toda matéria, ela é constituída de átomos. O ar é constituído de átomos, os metais são constituídos de átomos, a água, ela é constituída de átomo e por aí vai, ok? Vamos dar continuidade. A matéria, galera, ela pode sofrer 2 tipos de transformação: as transformações físicas e as transformações químicas.
nós vamos ver agora as transformações físicas. As transformações físicas são aquelas que não alteram a composição da matéria. Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e amassar ela, eu estou ali exercendo uma força física no papel, eu estou amassando o papel. E o fato de eu amassar o papel vai fazer com que ele deixe de ser papel? Não. Mesmo o papel amassado, ele vai continuar sendo papel. Eu posso ali desamassar ele e escrever nele normalmente, ok? Então, as transformações físicas são aquelas que não alteram a composição da matéria. O exemplo, o papel amassado. Se eu amassar o papel, ele vai continuar sendo papel, ok? Mas um papel amassado, né? Então, vamos lá. E nós temos também as transformações químicas. As transformações químicas, diferentes das transformações físicas, são aquelas que alteram a composição da matéria. Por exemplo, o papel queimado. Se eu pegar o mesmo papel e queimar ele, e aí ele vai continuar sendo papel? Não. Ele vai ser só um monte de cinzas. Eu vou poder escrever no papel queimado? Não, eu não vou poder escrever no papel queimado. Então, o papel aí, ele sofreu uma alteração na composição da sua matéria. Ele não vai ser mais papel. Então, o fato de eu queimar o papel vai ser, eu vou estar fazendo ali uma transformação química, porque o papel ele vai perder as suas propriedades, ele não vai ser mais papel. Eu vou alterar a composição ali dos seus átomos. Então, é uma transformação química. Vocês entenderam, não é? Transformações físicas e transformações químicas, ok? Vamos lá, dando continuidade. É o seguinte, galera. Para que eu consiga fazer uma transformação química ou uma transformação física, tipo amassar um papel, para que eu consiga fazer uma transformação química, tipo queimar um papel, nesses dois casos eu vou precisar usar a energia. Por exemplo, se eu quiser amassar um papel, eu vou ter que usar a energia mecânica, que é a força, para me amassar aquele papel. Para mim poder queimar um papel, eu vou estar utilizando ali a energia térmica, que é o calor, para me queimar aquele papel. Então, todas as transformações da matéria é necessário que ocorra com a presença de energia, beleza? Então vamos lá, energia. Para que as transformações da matéria ocorram, é necessária energia. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, não é? A energia é a capacidade de eu produzir algum trabalho, algum movimento ou ação, tipo a ação de amassar um papel, eu vou estar ali demandando energia. A ação de queimar um papel, eu vou estar ali demandando energia, ok? Vocês entenderam, né, o que é energia? Então vamos dar continuidade. É um tipo de energia bastante comum no nosso cotidiano, é a energia térmica, que é a energia na forma de calor. É o seguinte, galera, a energia térmica é o movimento das partículas que compõem os materiais. É o seguinte, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. A imagem está em espanhol, que eu não achei uma melhor. Essa aqui foi a melhorzinha que eu achei para retratar esse fenômeno, mas dá para entender de boa. Vamos lá. A energia térmica é o movimento das partículas que compõem os materiais. É o seguinte, galera, se um material, a gente viu que todo material ele é constituído por partículas, não é? E essas partículas são os átomos. O que acontece se eu tiver um material frio? Se eu tiver ali uma pedra de gelo, esse material, essas partículas, elas vão estar se movimentando pouco, ok? À medida
que esse gelo vai se derretendo, a temperatura vai aumentando, ele vai se transformando em água, essas partículas elas começam a se movimentar mais ainda. Quanto mais as partículas da matéria se movimentam, mais quente ela fica, ok? É o que a gente tem aí, ó, na primeira imagem azul. As partículas elas estão se movimentando pouco e nós temos aí uma matéria fria, pouca energia térmica, está dizendo. Já na vermelha, nós temos que ela está caliente. Caliente quer dizer quente. Muita energia térmica. Ou seja, as partículas aí estão se movimentando mais velozmente, mais rápido. E quanto mais rápido as partículas se movimentam naquela matéria, mais quente ela fica. Beleza? Então, recapitulando, energia térmica é a energia na forma de calor. Agora, no próximo slide, nós vamos ver o que é o calor e o movimento das partículas que compõem os materiais, ou seja, se o material está frio, as partículas estão se movimentando pouco, estão ali bem devagarzinho. À medida que ele fica mais quente, as partículas elas vão se movimentando mais rápido, ok? Vamos lá. Calor. O calor, galera, é a energia térmica em movimento. O que acontece se eu pegar ali um copo de leite gelado e deixar ele em cima da mesa? Em cima da mesa ali por meia hora. O que acontece? Depois dessas meia hora, você vai lá pegar o copo de leite e vai ver que ele não está mais gelado, ele está à temperatura ambiente. O que aconteceu aí? Aconteceu que o leite, o copo de leite, ele perdeu calor para o ambiente, ou seja, o calor ele vai, não, desculpa, voltando, eu me equivoquei aqui. O copo de leite ele vai ganhar calor do ambiente, porque ele está mais frio. O que está mais frio se eu colocar um copo de leite em cima da mesa? É o copo de leite ou é o ar? O copo de leite vai estar mais frio. Então, o ar é a quer dizer, o calor é a transferência de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, quando eu coloco um copo de leite em cima da mesa, o ar vai estar mais quente que o copo de leite gelado. Então, o calor contido no ar vai ser transferido para o copo de leite, fazendo com que ele fique mais quente, não é? Agora eu vou dar outro exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Quando eu pego ali uma xícara de café quente e coloco em cima da mesa, o que vai estar mais quente? É o café ou é o ar que está ao redor do café? É o café, concordo? O café está ali fervendo. Ele está mais quente que o ar. E o calor vai se movimentar em que direção? O calor, ele se movimenta sempre do mais quente para o mais frio. Então, o calor, ele vai sair da xícara de café e vai em direção ao ar. Ou seja, a xícara de café, ela vai perder calor para o ar. Então, com o tempo, o café, ele vai esfriar, porque ele vai perder calor. Então, galera, eu quero que fique bem claro aqui nesse slide para vocês, é a ideia de que o calor é essa energia térmica em movimento, e ele vai sempre se movimentar do lado onde ele está mais quente em direção ao lado em que ele está mais frio, ok? Então aí vocês viram o exemplo do copo de leite gelado, que ele vai ganhar calor porque o ar ele está mais quente que o leite, não é? E o fato também o exemplo da xícara de café, que ela vai perder calor, porque o ar ele está mais frio, o calor ele vai sair do café em direção ao ar, ok? Calor é a transferência de energia térmica
do corpo mais quente, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Aí na imagem nós temos a imagem A, que é um corpo que está a 20 graus Celsius, e a imagem B, que é um corpo que está a 120 graus Celsius. Qual é dos dois que está mais quente? É o A ou é o B? É o B, não é? O B está a 120 graus Celsius e o A está somente a 20. Então, o que vai acontecer com o calor? O calor ele vai de A para B ou vai de B para A? O calor vai de B para A, porque o B está mais quente. O calor ele sempre vai do corpo mais quente para o mais frio. Então, o B ele vai perder calor e o A ele vai ganhar calor, tá certo? Então, calor é basicamente isso, é a energia térmica em movimento. Vamos lá, dando continuidade. A energia, ela nunca é criada, mas sim transformada. A energia nunca é criada, mas sim transformada. O que é isso, professor? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Nós temos o exemplo da pilha. Quando você, por exemplo, usa uma pilha aí em algum aparelho eletrodoméstico, a energia térmica ou a energia química dos componentes da pilha, ela vai ser transformada em energia elétrica. Por exemplo, quando você põe uma pilha no controle de uma televisão, a energia química da pilha, dos componentes ali que estão dentro da pilha, vai ser transformada em energia elétrica que vai acionar o controle, que vai fazer com que você consiga mudar os canais. Então aí é um exemplo de transformação. A pilha, ela faz com que a energia química seja transformada em energia elétrica. Outro exemplo é a gasolina. A gasolina, quando você põe gasolina aí no seu carro, na sua moto, o que está acontecendo? A energia química da gasolina, ela está sendo transformada em energia mecânica, que vai fazer com que o carro ande ou a moto ande, ok? Nós temos também o exemplo dos alimentos. Quando você come alguma coisa, o que está acontecendo? A energia química dos alimentos ela está sendo transformada em energia para suas atividades diárias, das suas atividades diárias, tipo para você correr, para você estudar, para você brincar, para você trabalhar e por aí vai. Então a energia ela nunca é criada, ela é sempre transformada aí de uma coisa para outra, ok? A gente encerra aqui a nossa aulinha. Vou deixar para vocês agora 5 questõezinhas para vocês responderem aí na plataforma. Espero que tenham entendido. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo. Um abraço a todos e bons estudos.